Estão bem, mas vamos iniciar, conforme eles forem chegando, a gente vai falando com eles aí. Vamos orar. Pai, mais uma vez, meu Senhor, na tua presença, nós estamos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais de ti, Senhor, e estamos neste momento, Senhor, te agradecendo por esta oportunidade, meu Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu tem nos capacitado, Senhor, tu tem nos dado o desejo de estar na tua presença, meu Deus. E em nome do teu filho amado Jesus, eu te agradeço pela presença de todos que estão aqui neste momento, Senhor, aqueles que não puderam chegar até aqui, Senhor, que o Senhor possa tocar no coração de cada um, tu conhece, tu sabe o desejo de cada um, e neste momento, Pai, eu te peço que tu toque no coração, Senhor, traga novamente o desejo, Senhor, de cada um de adorar, de aprender mais de ti, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Bom, nós estamos hoje na aula de número, deixa eu ver aqui, aula de número 12, que o tema é a teologia da prosperidade ou a teologia da cruz. O nosso tema da aula está em 2 Samuel 15, do 1 ao 6, e em Gálatas 6, 14. E em 2 Samuel 15, 1, ele diz assim: depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. E a base dessa lição, ela tem que trazer para a gente, né? Ela tem que nos fazer conhecer o conceito de prosperidade, o que significa prosperidade, o que nós estamos buscando como prosperidade. E também de nós valorizarmos a prosperidade, né? Que passa pela cruz. Não essa prosperidade que o mundo tenta passar hoje, mas a prosperidade que nós venhamos a conseguir através do nosso reconhecimento de tudo aquilo que aconteceu na cruz, né? E escolher a cruz como nosso estilo de vida próspero, não é pensar que nós estamos na igreja para ficar rico, mas sim entender o que nós temos como riqueza, né? Que é aquela coisa de amar o próximo, termos o sentimento de amor ao próximo. Então, essa é a verdadeira mensagem. Eu vou abrir a Bíblia aqui para a gente começar a ler alguns textos, que os irmãos puderem acompanhar aí. Vamos ler Mateus 16, 24, Mateus 16, do 24 ao 26. Mateus 16, do 24 ao 26. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, nada que nós tenhamos desse mundo, que nós valorizamos tanto nesse mundo, ele vai sobrepor o que a cruz, né, o que a mensagem da cruz passa para a gente, né? Então, nós vemos aqui, né? Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Então, quando nós colocamos as coisas do mundo em primeiro lugar, isso é sinal que nós estamos deixando de lado a mensagem de vida. Nós estamos aceitando o que o mundo nos coloca como prioridade, como eu necessito daquilo, né? Então, o mundo coloca essas coisas como necessidade. E a teologia da prosperidade, como é o nosso tema, né? Ela simplesmente virou uma moda, né?
agora um pouco com menos força, mas ainda existe muito isso por aí, nós ouvimos muito, né? E pregadores, né, extremamente conhecidos, né? Nós vemos na mídia brasileira e pregadores de renome na mídia internacional que pregam com uma desenvoltura muito grande esta chamada teologia da prosperidade. E eu queria pontuar aqui algumas coisas para vocês, né? Primeiro, que a Bíblia fala que prosperidade, né? A Bíblia diz que Deus fortalece as nossas mãos para que nós tenhamos riqueza, né? A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece, e com ela, assim, a gente não tem desgosto, nós não temos desgosto quando nós reconhecemos o Senhor. E uma pessoa que crê no Senhor, ela é transformada pelo Evangelho. Essa pessoa, ela fica uma pessoa próspera, né? Porque aí é onde as pessoas confundem, né? Quando ela acha que eu entro para uma igreja, eu passo a fazer parte de uma igreja evangélica, e as pessoas distorcem isso, elas acham que nós vamos passar a ser ricos, né? Mas não, é porque quando nós estamos em um caminho certo, né? Quando nós passamos a fazer parte de um caminho certo, nós também paramos de fazer as coisas erradas, né? Coisas que nos levam para uma falência, né? Vamos dizer assim. Porque quando você está no caminho errado, você vai para o caminho da bebida, aí você, além de gastar dinheiro com a bebida, depois que você está fora de si, você causa grandes problemas, e isso vai te fazendo uma pessoa infrutífera, vai te fazendo uma pessoa que não prospera, né? E você, se voltando para a coisa certa, você vai tentar trabalhar com mais afinco, né? Vai economizar mais com aquela coisa racional, né? Vai investir o dinheiro com mais sabedoria, né? Então, uma pessoa tornar-se cristã, ela vai ter sim um caminho de prosperidade. Não que isso seja uma coisa obrigatória a partir do momento que a pessoa seja cristã, não, porque aí a pessoa está fazendo uma barganha, a pessoa está, não, eu entro para a igreja e Deus me abençoa. Não, não é por aí. Você ser abençoado é uma consequência, né? E o problema da teologia da prosperidade é que ela está sempre afirmando, né, que o fato de você ser um crente, né, de você ser um convertido, você vai ser automaticamente uma pessoa rica, né? Ou, às vezes, a pessoa prega que se der uma oferta, der um valor expressivo para a igreja, isso vai ser um elemento de multiplicação do seu dinheiro, né? Que você vai enriquecer, como eu falei antes, como uma barganha com Deus, né? E é importante dizer o seguinte: a alma generosa, ela prospera, né? A Bíblia diz isso, mas o fato de que todo crente vai ser rico, e se você quer ter dinheiro, se você der um dinheiro para a igreja, para aquele pastor, né, conhecido, ou você, não, porque as pessoas antigamente falavam assim, quando você entrava para a igreja, falava, ih, lá vai esse cara dar dinheiro para o pastor, né? Nós ouvíamos muito isso, né? Então, isso não é verdade. Você não é porque você está dando um dinheiro que isso vai te fazer enriquecer. Não, quando uma pessoa colabora com as coisas que estão acontecendo na igreja, sabendo que a igreja tem necessidades para que ela se mantenha de pé, isso já é aquela parte para que nós queremos ter o templo funcionando bem, nós sabemos que existe um gasto para isso. Então, é meio que uma obrigação da gente nos sentirmos solidários com aquilo, né? Então, isso não tem nada a ver com a salvação e não tem nada a ver com uma troca com Deus, de você dar o seu dízimo, de você dar a sua oferta, de você ajudar a igreja de alguma maneira, que isso vai fazer você prosperar, que isso vai fazer você ficar rico, você ficar próspero, né? Aqueles que confundem prosperidade com bênção de Deus, elas estão limitando a verdade bíblica, né? A Bíblia não fala isso, né? Tem gente que pega partes da Bíblia separada e torna aquilo uma doutrina e mostra para as pessoas aquilo como se, opa, isso aqui tem que acontecer. A partir do momento que eu entrei
para a igreja, isso aqui tem que acontecer. E é possível uma pessoa pobre ser uma pessoa rica. É possível uma pessoa rica, ao mesmo tempo, ser uma pessoa pobre, né? Porque há pobres ricos e ricos pobres, né? Por exemplo, o maior apóstolo do cristianismo, né? O maior pregador, o maior pastor, o maior missionário que nós vemos ali na Bíblia, né? O maior plantador de igrejas, o maior teólogo do cristianismo foi o apóstolo Paulo, né? Nós já lemos, né? E estudamos várias vezes, ouvimos pregações sobre isso, e ele foi um homem pobre, morreu pobre, não tinha sequer uma roupa para vestir, e esse homem influenciou o mundo. Nós vemos ali nas cartas, quando nós lemos, nas cartas que ele mandava para as igrejas, né? E se a vida de Paulo hoje fosse examinada pelas lentes da teologia da prosperidade, nós veríamos, né, pregarem a vida de Paulo como uma vida de fracasso, né? Então, as pessoas elas não estão interessadas realmente na parte verdadeira que a Bíblia passa a respeito da verdadeira riqueza, né? Paulo, quando encontrou a verdadeira riqueza, ele não quis saber de mais nada no mundo, né? O mundo, para ele, já não tinha um valor. Se ele não conseguisse mostrar para as pessoas o que ele realmente tinha encontrado, né? Que a salvação real estava ali com ele, que a prosperidade real estava ali com ele, o mundo para ele não fazia mais sentido. Se ele não conseguisse mostrar para o próximo, né, o amor que ele conheceu, e aquilo para ele não tinha valor, né? Tem uma passagem, deixa eu ver se eu encontro aqui, que ele fala que abdicou do mundo, abdicou das coisas da vida para levar o verdadeiro evangelho, né? E Jesus Cristo, né, Filho de Deus, né? Quem não conhece, né? A história de Jesus Cristo, né? Ele veio ao mundo, ele vestiu-se de pele humana, vestiu-se do ser humano, né? E ele não tinha onde reclinar a cabeça, né? Quando ele entrou em Jerusalém, ele precisou de um jumento emprestado, ele não tinha nada, né? Quando ele foi sepultado, ele precisou de um túmulo emprestado, ele, sendo rico, se fez pobre, né? Então, a pessoa, ele mesmo sendo rico, ele ao mesmo tempo ele foi pobre, né? E então nós não podemos hoje, nós sabendo, nós ouvindo sempre a palavra de Deus, ouvindo a história de Jesus Cristo, ouvindo a história da cruz, né? Tudo que aconteceu na cruz, nós não podemos, né? Nós temos o dever como cristãos de não cair nessas histórias da carochinha, de não cair nesse conto da sereia, né? Tem gente que, né, cai no canto da sereia, achando que, opa, vou para aquele lugar ali, porque ali as pessoas falam que se eu fizer isso, aquilo, eu vou ser próspero. Isso é uma enganação. Nós vemos isso nitidamente. Quando começam certas conversinhas, certas historinhas, a gente sabe que ali está acontecendo uma enganação. Mas, como é dito sempre pelo nosso pastor, nós temos que ler a Bíblia, para que nós saibamos o que realmente está acontecendo quando uma pessoa pega um versículo à parte e torna isso uma doutrina que mostra uma prosperidade que não existe. Claro que Deus quer que as pessoas sejam prósperas, mas não é desse jeito, não é eu entrei para a igreja, sou próspero, e paga isso e paga aquilo que você vai ser próspero. Não. Se você acompanhar a leitura da Bíblia, você vai ver ali a prosperidade acontecer, mas não é desse jeito. Não é de um jeito separado que a pessoa pega um versículo e tenta colocar na mente das pessoas que é daquele jeito ali, né? Então, hoje tem muitos pregadores usando esse tipo de teologia, né? Para ele se locupletar, né? Para ele ficar rico, ele pega essa mensagem, né? Pega esse tipo de teologia para dizer que se você der uma oferta de tantos reais, você vai receber uma bênção 10 vezes maiores, né?
Você vai receber algo 10 vezes maior porque você deu aquela quantidade, né? Ou então, se você der isso ou aquilo para a igreja, você vai enriquecer, né? Se você tiver uma experiência com Jesus, aí as pessoas já usam isso também. Você vai andar de um carro zero, né? Vai morar em apartamento de cobertura, né? E a lição de hoje, ela traz para a gente abrir os nossos olhos, para a gente não entrar nesse caminho, né? A fé cristã não é uma barganha com Deus. A nossa fé, ela é algo que nós temos que aprender com o que aconteceu na cruz. Nós não devemos trocar aquilo que aconteceu na cruz, né? Que Jesus deu sua vida pela humanidade. Nós não devemos trocar por qualquer barganha que as pessoas dizem que acontece, né? Deus é Deus, Ele que faz a gente prosperar, né? E a prosperidade cristã, ela não está nos bens materiais. Principalmente, ela está, os bens materiais, elas não estão sobre as bênçãos espirituais, né? Porque todo aquele que está em Cristo já é abençoado. Você está aqui separado, você está aqui hoje assistindo uma aula, você está aqui ouvindo a palavra de Deus, você já está garantindo a bênção na sua vida, não com barganha, mas sim com percepção daquilo que aconteceu, né? E a gente voltando aqui para a lição, né? A gente vê que nós temos várias lições aqui na Bíblia, né? E a Bíblia ela conta para a gente a história de um bem-sucedido ladrão de corações, né? Absalão, ele era o filho do rei Davi, e ele era uma pessoa de boa aparência, astuto, né? Que pouco a pouco ele conseguiu roubar a motivação e o amor do povo. E isso é onde nós vemos que entra a teoria da prosperidade. Porque Absalão, ele usou ali da necessidade do povo. O que o povo mais precisava? O povo precisava ter acesso às coisas do rei, a falar, a conversar com o rei com maior facilidade. Então é isso que eu vou dar para ele. Ele não vai ter mais burocracia. Quer falar com o rei ou com alguém daqui do palácio, eles vão ter essa facilidade. Então Absalão, ele usou disso, e o povo, né? O povo, ele precisava daquilo que Absalão deu. Então, quando a teoria da prosperidade prega essa facilidade, né, igual Absalão está fazendo aqui, né, ele se aproveitou da urgência que o povo tinha de resolver as causas, da necessidade que o povo tinha de ser ouvido sem burocracia, né? Ele usou da sede que o povo tinha por encontrar justiça, ele tentava fazer isso o mais rápido possível acontecer, e ele, né, nos versículos 7 e 13, mostra que depois de 4 anos, quase todo o povo não pertencia mais a Davi, né? E sim a Absalão. Por causa disso, Davi teve que fugir de Jerusalém. O versículo 13 descreve que o resultado da eloquência de todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão, né? A rebeldia de Absalão é a pior das rebeldias, né? A rebeldia sutil, não declarada. É como a pessoa estivesse vendo assim, uma pessoa que realmente está querendo fazer o bem do povo, né? Como a gente vê muito no que é falado na teoria da prosperidade. As pessoas pegam bem para você. Elas falam que se você fizer isso ou aquilo, o bem é retornado para você. Não tem nada para mim, né? Se você fizer, você vai receber, né? E a rebeldia de Absalão, ela foi assim, ela foi uma rebeldia sutil, não declarada. Ninguém percebia que ele estava pensando na sua própria riqueza, no que ele queria para si, né? E assim também dentro da igreja nós temos pessoas infiltradas sutilmente, né? Aí começam a surgir essas doutrinas, né? Os ensinamentos de homens, né? Os quais a Bíblia não ensina, né? E
aproveitando das necessidades das pessoas, eles têm, assim, minado e roubado o coração dos cristãos naquela chamada sã doutrina, né? E apresentando uma sã doutrina, eles mostram, assim, um Deus que não existe na Bíblia. Eles começam a pregar um Deus que não existe na Bíblia. Porque, como nós já ouvimos aqui falar sempre pelo nosso pastor, nós temos que ler a Bíblia sem muito romantismo. Nós temos que ler a Bíblia interpretando o que realmente Deus quis dizer, né? Nós vamos iniciar agora, no final do mês, uma leitura bíblica com o nosso pastor Adailton, e ali a gente vai ter, assim, uma noção de como ler a Bíblia da maneira que realmente ela é. O que Deus quis dizer quando inspirou aqueles versículos, aqueles capítulos, né? Então, quando a pessoa sabe o que consegue interpretar o que está na Bíblia, ela vai usar os princípios bíblicos, né? Os princípios que a Bíblia ensina, e não os princípios que a Bíblia não ensina. Como muitas pessoas, elas são manipuladas por não conhecer o que realmente está na Bíblia, né? E tem pessoas que vivem pregando direitos que, na verdade, nós não temos. A teoria da prosperidade que é pregada, ela prega os direitos que nós não temos. Tipo, fala assim, eu entrei aqui, agora Deus tem que me dar tudo que eu... Não vamos dizer tudo que eu preciso, porque o que nós precisamos, realmente nós temos, né? Deus, ele não deixa o seu filho desamparado. O que nós precisamos, nós temos. Mas o que nós achamos que precisamos, as pessoas colocam como se fosse um direito que nós temos. Não, eu tenho direito de ter o carro zero, eu tenho direito de ter casa zero, e eu entrando para a igreja, eu quero esse meu direito, né? Ele ensina a fazer exigência de uma prosperidade que nunca foi prometida, né? Tem muita gente pregando isso por aí, uma prosperidade que nunca foi prometida, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Tem gente incentivando um relacionamento com Deus, né, utilitário, frágil, que cede, né? Eles estão querendo colocar como se Deus fosse isso, assim, uma pessoa que, eu vou fazer uma birra e Deus vai me conceder, né? É aquele Deus que cede às nossas determinações. E não é bem por aí. Nós não vemos isso na Bíblia, né? Por isso, torna-se necessário descobrir e entender qual é a essência de ser um cristão, né? E o homem não foi criado para ser feliz em si mesmo, mas foi criado com o grande objetivo de glorificar a Deus. Nós vemos isso em Efésios 16, né? Em Efésios 1, do 6 ao 12, e no 14 nós vemos isso aí. Ele só poderá ser feliz quando glorificar aquele que criou. Então, Paulo, ele compreendeu muito bem o propósito para o qual Deus o criou. E disse, só me glorio na cruz de Cristo. Tudo que somos, tudo que temos está na cruz. Então, aí nós já vemos um desenrolar para o que o tema nos fala. Eu vou ficar pensando na teologia da prosperidade ou a cruz de Cristo, né? Tudo que somos, tudo o que temos está na cruz. Por causa da graça dela é derramada, né? Então, nós temos tudo que nós precisamos através da graça que na cruz foi derramado para nós, né? O sangue de Cristo, né? A nossa redenção, quem pagou o preço? Né? Nossa identidade que diz quem nós somos, né? Nossa vocação, quem nos chamou, né? Nós somos vocacionados. E quem nos chamou, né?
Então, a nossa esperança, né? A quem nós esperamos? Então, nós temos que pensar nisso, né? A nossa força, né? Quem é que nos sustenta? Né? A nossa mensagem. O que nós pregamos? O que nós falamos sobre aquilo? Então, quando a gente olha para a cruz e ela está ocupada, nós vemos aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, né? Deus fez um homem que não tinha pecado algum, ele fez com que aquele homem se tornasse o pecado, né? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso está em 2 Coríntios 5, do 5 ao 21, né? Sofrendo a penalidade que era nossa, e nisso devemos nos gloriar. Então, nós temos aqui a mensagem da cruz, que ela já nos traz o que nós necessitamos, ela traz o perdão para os nossos pecados, né? E se nós olharmos novamente para a cruz e ela está vazia, nem a cruz, nem o túmulo puderam detê-lo. Ele ressuscitou, dando-nos a esperança, a garantia da nossa redenção. Ele venceu a morte, né? É nisso que devemos nos gloriar, nos pautar, né? O único direito que tínhamos antes da cruz era a condenação eterna. Por isso, nós não podemos exigir de Deus o que não é nosso por direito. Não adianta as pessoas virem com teologia do que quer que seja, que não sendo verdade, nós não temos direito, né? E Cristo, em Cristo nós temos o direito de nos gloriar na salvação que obtemos por meio do seu sacrifício na cruz, né? E por essa razão a nossa glória não pode estar no sucesso pessoal, como Absalão estava arquitetando ali, ele estava pregando uma coisa que não era daquele jeito, né? Ele sutilmente ele estava ganhando o coração das pessoas, mas pregando algo que não era verdadeiro, né? Nós temos que conseguir a glória do cristão, ela deve ser tão somente na cruz de Cristo, né? Assim como Tomé, o mundo quer ver as marcas do Evangelho da cruz nas nossas vidas, e nós podemos mostrá-las a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm, está em 1 Pedro 3,15. A cruz deixa marcas profundas, né? E visíveis na vida daquele que dela se aproxima, né? Só alguém que já foi marcado pela cruz poderá dar a razão da sua presença e conduzir os outros pelo caminho da cruz. Então, quando nós reconhecemos o que aconteceu, nós não pregamos outra coisa. Nós não pregamos teologia nenhuma, nós pregamos a verdade da cruz. Aquilo que realmente nos traz glória, né? E existem as pessoas que são enganadas por um outro evangelho, né? Que esquece, né? Marcos, ele diz assim, Marcos 8,34, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me, e siga-me. Então, existem pessoas que te entregam um outro evangelho, né? Quando se fala assim, ó, deixa tudo, né? Quando Deus fala com Abraão, sai do meio da sua parentela, deixe tudo, que eu vou te mostrar o caminho. As pessoas não querem pregar isso. As pessoas não querem pregar que você tem que deixar, né? Tem que desapegar, porque deixe tudo, pegue a sua cruz e me siga. Carregar uma cruz é pesado. O destino de quem carrega uma cruz, né? Nós sabemos, como cristãos, nós sabemos qual é o nosso destino, mas nós temos que carregar a cruz. Nós temos que ter uma cruz. É pesado, mas as pessoas não querem pregar isso, as pessoas querem pregar uma facilidade para o caminho, para o nosso destino. Mas não é bem assim. A Bíblia não fala
isso que nós vamos... entrei, sou crente agora e está tudo resolvido, meus problemas acabaram. Não. Nós vamos passar problema, no mundo tereis aflições, mas tei de bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? Então, o descanso, a saúde, como marca do cristianismo, né, para essas pessoas que pregam um outro evangelho, né, para eles a cruz parece ser um mero detalhe. Eles não colocam isso como ponto central do que eles estão falando. É só um detalhe, algo que esteve reservado apenas para Jesus, né? Não, nós não vamos ter problema, nós não vamos ter lutas, né? Porque a cruz é uma luta. E quando uma pessoa quer ter realmente uma experiência com Deus e ora assim, Senhor, me mostra o caminho a seguir, me mostra o que eu devo fazer, me mostra, né, como algumas pessoas vieram falar com Jesus, o que devo fazer para alcançar o reino do céu. E Jesus fala assim, pega tudo que você tem, dê para os pobres e me siga. Opa! Mas aí isso eu não quero, não era assim que eu queria que acontecesse. Então as pessoas oram a Deus e acabou de orar, passa um tempinho, vem a luta, e ele, opa, mas não era isso, eu acabei de orar. Não, você pediu a Deus que ele te desse qual é o caminho que eu devo seguir. E o caminho tem batalhas. O caminho tem lutas para você enfrentar, né? O caminho não é a teologia da prosperidade. O caminho é a cruz. Entendeu? Nós temos que seguir, né? Paulo era alguém marcado pela cruz de Cristo. Para ele, a cruz era algo mais assim que só a salvação, né? A cruz ela tinha uma mensagem, né? A cruz é renúncia, né? O mundo está crucificado para mim. Paulo não esperava recompensa neste mundo. Ele abdicou de todo o conforto, né? De prazer e até sonhos por amor a Cristo. O mundo ele não tinha nada que o impedisse de alcançar sua meta. O mundo não tinha nada que desviasse os olhos dele de Cristo, né? A cruz, ela é a morte, né? Estou crucificado para o mundo. Paulo não esperava nem buscar ser reconhecido, aplaudido ou recompensado. Ele não significava mais nada para o mundo, né? Ele não significava nada, e o mundo também não significava nada para ele. Ele abdicou de tudo que tinha no mundo, que podia, para qualquer pessoa, trazer um conforto, trazer um gozo, mas para ele não. Nada aqui nesse mundo prendia ele, né? Ele só tinha um objetivo, que era pregar a mensagem da cruz, né? Se só a mensagem da cruz pode transformar a vida das famílias e a sociedade, isso só pode acontecer porque ela é o poder de Deus, né? A mensagem da cruz é o poder de Deus, né? O mundo está desesperadamente necessitando da mensagem da cruz. Índios, civilizados, católicos, espíritas, e mesmo a igreja professa, ela precisa urgentemente deixar a sua busca por viver o céu aqui na Terra, né? Porque quando as pessoas adquirem riqueza, ela está querendo ficar bem aqui na Terra. Não, eu estou bem, mas não se preocupa com o próximo, é só ele, né? E abandonar o seu comodismo mundano é um ponto-chave para isso acontecer, né? Para tornar-se um perfume de Cristo, né? Para a vida e para a morte de Cristo. Aquele que não está pronto para morrer pela cruz, não está pronto para viver por ela. A mensagem da cruz não é pessimista, é relevante, pois sem ela nós não seríamos salvos. A mensagem da cruz, ela não é ultrapassada, ela é atual. Que o poder de Deus para os que creem está nela, está na mensagem da cruz. O poder de Deus para aquela pessoa que crê, para o povo que crê, ela está ali na mensagem da cruz, né? A mensagem da cruz, ela não é nada para a pessoa pensar em triunfar, né?
mas ela é realismo, né? Pois nós devemos estar dispostos a morrer por ela. A mensagem da cruz não é vergonha, como foi falado na aula passada. A mensagem da cruz, ela não é vergonha. Nós temos que viver sem medo de ser diferente, né? Ela é vida e vida eterna para aqueles que por ela vivem, né? O cristão é o mensageiro da cruz e a cruz é a mensagem do cristão, né? Nós já ultrapassamos aqui um pouquinho. Então, para os irmãos que estão aqui hoje, eu deixo uma pergunta. A teologia da prosperidade ou a teologia da cruz? Carlos Miguel. Com certeza, a teologia da cruz. Acho que é mais fácil que nós entendamos o real propósito da mensagem da cruz, porque assim, é muito fácil tu pregar a teologia da prosperidade, porque você promete para a pessoa que ela vai ganhar sem nenhuma garantia, mas você joga a garantia na religião, no cristianismo, que aí você apresenta para a pessoa que se ela se tornar crente, ela vai começar ter vitórias, só alegria, sendo que não é isso. A gente passa por diversas dificuldades por ser cristão, por diversos preconceitos, por diversos tipos de coisas, dizendo que nós a gente sei lá, um monte de coisa. Mas assim, se realmente fosse pregado a mensagem de amor, de esperança, de que dias que a gente vai passar por dificuldade, mas que dias melhores virão, acho que seria muito mais válido. Muito boa observação, hein, Carlos Miguel. Então, vou passar para a Ludmila aqui. Ludmila, teologia da prosperidade ou teologia da cruz? Eu acredito que a gente deva pregar a teologia da cruz, e para que a pessoa tenha prosperidade, ela tem que ter a teologia da cruz, né? Ela ser próspera, ela tem que estar firme na palavra, ela tem que acreditar, ela tem que ter fé. E então eu acho que um se liga ao outro. Acredito que seja isso. Não que você só tenha que acreditar na palavra, ter fé para poder ser próspero, tipo, por interesses. Mas eu acho que é uma coisa liga a outra. E é isso. É bem por aí. As pessoas, elas pregam apenas que quem entrar para a igreja ela vai ser próspera, mas principalmente isso virou uma febre, porque as pessoas realmente estavam entrando para a igreja achando que ia ficar rico. Opa, vou entrar para a igreja e vou ser rico. E como eu falei no início da aula, quando a pessoa toma uma atitude de ser cristão, ela começa a deixar algumas coisas que ela fazia, alguns vícios, né? Algumas coisas que ela fazia que talvez que prejudicava, com certeza, principalmente quem vivia da bebida e quem vivia da droga. Então, aquilo acabava desconcertando a vida da pessoa, e aquela pessoa, ela era uma pessoa que quem olhasse para ela via uma pessoa tinha tanto problema na sua vida, que a partir do momento que ela entra para uma igreja, aceita a Cristo, uma transformação na vida dela vai acontecendo, porque ela passa a não ter mais aqueles hábitos. Claro que isso não é uma coisa instantânea. Pô, tem gente que fica dentro de uma igreja e ela bebe, ela ainda fuma, e outras coisas mais. Mas se ela realmente estiver ouvindo a mensagem da cruz que está sendo pregada ali, ela vai deixar de lado essas coisas, né? A transformação vai acontecendo na vida dela e ela acaba se tornando uma pessoa próspera, porque aquelas coisas que ela fazia que prejudicava a vida dela, ela já não faz mais, aquilo já não acontece mais, aquilo já não está levando ela para o buraco, e aquela pessoa, ela é vista pelas outras como uma pessoa, opa, essa pessoa está diferente, essa pessoa prosperou. Mas porque os hábitos que a cruz prega,
ela vai fazendo uma transformação na vida da pessoa, e essa pessoa vai mostrando, ela vai transparecendo para as outras pessoas o que houve uma mudança na vida dela, né? E você só mostra realmente que você está seguindo a mensagem da cruz quando você começa a ser um espelho para as outras pessoas de que houve uma mudança na sua vida. E não foi uma teologia de prosperidade que fez aquilo acontecer, mas sim a mensagem da cruz foi mostrando para aquela pessoa que era toda cheia de problema que existe uma mensagem de amor naquela cruz, que existe alguém que não tinha pecado algum e que morreu por um monte de pecadores e que existe um amor verdadeiro. Então, aquilo vai fazendo uma transformação na vida das pessoas. Então, por isso que eu faço essa pergunta para vocês. A teologia da prosperidade ou a teologia da cruz? As igrejas, algumas pessoas por aí, elas tentam pregar que a teologia da prosperidade é, em primeiro lugar, porque Deus é obrigado a me fazer uma pessoa rica a partir do momento que eu entro para a igreja. E nós vemos que não é bem assim. Nós temos ali, como eu falei, Paulo, ele pregava esse amor, pregava isso tudo, mas ele não tinha riqueza nenhuma aqui, porque aquilo já não fazia falta para ele. Nós não queremos pegar aqui que as pessoas tenham um padrão igual Paulo, né? Ali foi algo que aconteceu numa pessoa que realmente reconheceu aquilo e ele se sentia tão pouco perto de tudo aquilo que Jesus havia feito, né? Por ele se colocando ele como humanidade, né? Então, Paulo, ele nada mais tinha sentido a não ser ele fazer as pessoas entenderem o que aconteceu na cruz, né? Então, nós temos que viver a nossa vida assim, entendendo o que aconteceu na cruz e passando para as outras pessoas, através da nossa vida, o que aconteceu na cruz. Então, passando aqui para a Miriam, mais uma vez aqui, Miriam, a teologia da prosperidade ou a teologia da cruz? O que você consegue assim, entender? Nós cristãos temos que viver a teologia da prosperidade, pregar a teologia da prosperidade ou a teologia da cruz? Bom, a teologia da prosperidade praticamente transforma Deus no nosso gênio da lâmpada, né? Praticamente é isso. Se torna uma coisa completamente errada e distorcida do evangelho da cruz. E também o evangelho da cruz é uma coisa tão complexa que vai muito além de você ser cristão, na verdade. Quando você entende o que é ser cristão, vai muito além de você ficar na igreja, de ir todos os cultos e tudo mais, fazer parte da escola dominical, tem tudo mais do que isso. Aí você para pensar na coisa linda que é o Evangelho da Cruz e respira um pouco, como eu estou fazendo agora, respira um pouco. E muitas das pessoas que eu conheço, na verdade, minha família também, a parte dela, vão muito para o lado místico o lado místico, na verdade. Esse negócio de cura, essa coisa de revelação e tudo mais, e aí o pessoal acaba esquecendo o real lado, a parte certa do Evangelho da Cruz. De tanto misticismo que entrou na igreja, vai comparar com isso. Aí é só, eu acho. Você tocou em um ponto bem essencial, né, na nossa aula, porque algumas pessoas fazem tanta coisa, acham tanta coisa dentro da Bíblia, dentro do que vai ser falado dentro da igreja, mas eles colocam em segundo plano o que realmente a Bíblia diz, né, sobre a teologia da cruz, né, pregar o que aconteceu na cruz, pregar o verdadeiro evangelho, porque colocam realmente em segundo lugar até a pessoa de Cristo, né? Sempre colocam o que vai acontecer como milagre, como visão, como algo para o futuro daquela pessoa, mas eles se esquecem do que realmente quer dizer o Evangelho, né? Então, nós temos que ter em mente que Deus enviou o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados
E nós temos que reconhecer isso. Se fosse colocar para a gente hoje em dia, assim, ó, eu ouvi, eu achei que Deus falou comigo, e eu vou ser crucificado hoje pelo pecado do povo, você topa? Ninguém ia fazer isso, sabe? Tinha que ser algo vindo da parte de Deus, tinha que acontecer uma preparação, e nós temos que hoje reconhecer esse sacrifício na cruz. Isso é um sacrifício, isso foi um sacrifício, algo que aconteceu assim, né? E eu lembro até que tem gente que quer só as coisas boas que vêm dentro da igreja, né? Vamos trazer agora para o nosso dia a dia, dentro da igreja. Tem gente que quer só as coisas boas dentro da igreja e as pessoas pregam isso, né? Absalão estava fazendo isso com o povo, Absalão estava entregando para o povo as coisas boas, embora nem estivessem acontecendo, mas o povo já estava com aquilo na mente de que Absalão ia abrir as portas para as coisas boas, né? O rei Davi fazia de um jeito, ele falou, não, desse jeito aí não é o que o povo quer, não, o povo quer desse jeito, ó, vai ser assim, ó, a partir de agora vai ser assim, mas nem acontecendo estava, né? Mas o povo já estava com aquilo em mente de que as coisas boas viriam. E eu lembro que o pastor Adailton, ele conversando com a gente um belo dia, ele falou que tinha uma pessoa que falou para ele assim, eu estou pensando em entrar para a sua igreja. Quanto tempo eu levo para ser pastor presidente? Então, tem gente que já entra para uma igreja com o tempo. A pessoa, eu acho que ele não entrou em detalhes, mas acho que a pessoa iria entrar para a igreja, seria um membro ainda, não tinha passado por nada ainda dentro da igreja, e já estava pensando em ser pastor, mas não bastava ser só pastor, ser pastor presidente. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que não existe pastor sem cruz. Não adianta eu dizer assim, eu vou chegar hoje, vou ser um pastor, se eu não tiver passado pela minha cruz. Quando a pessoa chegasse ali e ele falasse assim, tá bom, você agora vai começar o processo aqui para que você seja um pastor. Então, o processo é esse aqui. E ele começasse a ver, não, mas não era isso que eu queria ser o pastor presidente e achar que ser um pastor presidente também de uma igreja é uma coisa, né, fantástica, eu vou ser dono de tudo e tal. Não existe pastor sem cruz, não existe missionário sem cruz, não existe um cristão pegando um atalho de teologia de prosperidade, não existe, né, um cristão sem a cruz. Né? Todos os homens que foram grandes aos olhos de Deus, eles foram pessoas profundamente marcadas pela cruz. Eu não estou falando aqui, isso é coisa para a gente, como é dito na igreja, peguem a Bíblia, leiam, e vocês vão ver isso. Todos os grandes homens na Bíblia, eles passaram pela cruz. A que a gente conhece bastante né, os homens, né, Davi, olha o que ele passou para poder chegar, né, para ele poder chegar ao destino dele, né, como rei. Olha o tamanho da cruz. Olha José, o que José teve que passar para chegar no destino dele. Então a Bíblia não narra, se nós olharmos realmente o que a Bíblia quer dizer, as histórias que são mostradas ali, nós vamos ver que não existe esse atalho desse jeito. Grandes pessoas da Bíblia, elas tiveram que passar pela cruz. Então, essa é a mensagem da aula de hoje. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu não sei se alguns dos irmãos aí querem acrescentar alguma coisa. Temos que ter sempre em mente isso. Não existe um atalho, não existe um atalho para a felicidade, para a prosperidade. Nós queremos seguir a mensagem da cruz, nós vamos pegar a nossa cruz também. Amém? Então, eu vou pedir para o Carlos Miguel fazer a oração para nós encerrarmos. Pode ser, Carlos Miguel? Pode sim, pode sim. Vamos orar, meus irmãos. Pai, muito obrigado por estarmos reunidos em Tua presença, obrigado pelos Teus ensinamentos,
Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos aqui, meu Senhor, aprendendo mais e mais de Ti. Obrigado pela Tua providência sobre nossas vidas, obrigado pela Tua proteção, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade com as nossas vidas, meu Senhor. Muito obrigado. Continua nos ensinando, meu Senhor, continua tocando no nosso coração a cada dia mais. É isso que eu te peço, te agradeço. Nos dê um domingo abençoado. Amém. Amém. Bom, pessoal, um bom domingo para todos aí. À noite nós estamos ali no nosso culto. Queria agradecer a presença de cada um aqui, a participação de cada um. E é isso aí. Vamos, sempre que nós ouvirmos uma pregação, assistirmos uma aula, vamos trazer para a nossa vida, vamos ver o quanto nós estamos dentro do que nós aprendemos e o quanto nós estamos trazendo para a nossa vida o que nós aprendemos. Amém? Então, eu espero ver todos vocês à noite aí. Um forte abraço para todos aí.